Uma das coisas que mais contribuem para a união entre o povo de Jeová é que nós recebemos instruções claras e lembretes regularmente. Pense em tudo o que a organização de Jeová nos dá cada mês, sem falta. Uma sentinela de estudo, uma sentinela ou despertar de público, a apostila da reunião Vida e Ministério e um programa de 1 hora na TV JW. Quase todo dia a gente recebe artigos novos, notícias e atualizações jurídicas pelo site. Você acha difícil se manter em dia com tudo isso? Ainda bem que temos o botão Novidades na página inicial do site. Essas provisões da Organização de Jeová são como uma refeição deliciosa e variada. Elas nos dão alegria e também nos mantêm vivos em sentido espiritual, motivados para continuar servindo a Jeová. E aqueles que têm cargos de responsabilidade, seja na congregação ou aqui em Betel? Não faltam instruções ou lembretes claros para eles. É interessante que no ano civil de 2016, a Sede Mundial preparou 80 cartas com orientações que foram enviadas aos irmãos que estão no campo, como anciãos e viajantes. No mesmo período, o corpo governante mandou 240 cartas para as comissões de filial de 90 betéis, para ajudar esses irmãos a realizar seu trabalho de forma unida. Tudo isso fora as milhares de cartas enviadas cada mês para responder às perguntas feitas pelas filiais. Essas instruções que vêm na hora certa são essenciais para manter a união do povo de Jeová. Mas vamos falar um pouco sobre outra coisa que fortalece a nossa união. Todos os comentaristas tocaram nesse ponto. É a disposição de cada um de cooperar com as orientações da Organização de Jeová. Com relação a isso, vamos ver o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. E aí podemos pensar na seguinte pergunta: que tipo de relacionamento Jeová quer que a gente tenha com os que estão em posição de autoridade, que são anciãos trabalhadores? O versículo 7 de Hebreus 13 diz: Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhes falaram a palavra de Deus, e ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Qual é a primeira ação mencionada no texto? Lembrar. Isso significa pensar no bom trabalho que os anciãos fazem. Assim, nós vamos desenvolver sentimentos de gratidão e amor pelos anciãos. Uma sentinela de estudo recente mostrou que a palavra lembrar também pode ser traduzida mencionar. Então, nosso interesse sincero nos anciãos nos leva a mencioná-los nas nossas orações a Jeová. Pense um pouco nesse relacionamento que Jeová quer que a gente tenha com esses homens. Isso é bem diferente da atitude que vemos no mundo. As pessoas se rebelam contra os que têm autoridade. Veja o que fala no versículo 17 desse mesmo capítulo, Hebreus 13. Diz assim: Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês, e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Então precisamos ser obedientes e submissos. É claro que é mais fácil ser obediente quando a gente entende a instrução e concorda com ela. Mas e quando a orientação que recebemos não faz sentido? Nos pega de surpresa? Ou não concordamos com ela? Aí é que entra a parte de sermos submissos. Por quê? Como o versículo destaca, no fim, seguir as instruções teocráticas vai ser para o nosso próprio bem. Claro, saber que é para o nosso bem não faz com que seja mais fácil seguir instruções. Por exemplo, imagine que você está junto com o povo de Israel, andando pelo deserto
por 40 anos. Você e sua família já andaram por alguns dias, quando de repente a coluna de nuvem para. Você também para. Olha em volta. Você obedece à instrução, mas começa a se perguntar: por quanto tempo será que a gente vai ficar aqui? Um dia? Uma semana? Alguns meses? Você pensa: será que é melhor desfazer toda a bagagem agora? Então você decide desempacotar só algumas coisas para começar. Aí passam alguns dias. Você fica cansado de ter que procurar suas coisas no meio da bagagem e decide desempacotar tudo. Daí o que acontece? A coluna de nuvem começa a se levantar e a se mover. É hora de fazer as malas. Será que é fácil obedecer às instruções que recebemos? Nem sempre. Ainda nesse ponto, veja como os israelitas reagiam à orientação que Jeová dava por meio da nuvem. Em Números, capítulo 9, vamos ver o versículo 17 e depois vamos ler o versículo 22. Números 9:17 diz: Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam prontamente, e no lugar onde a nuvem ficava parada, ali os israelitas acampavam. Versículo 22. Enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo, quer por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam, mas quando ela se elevava, eles partiam. Será que você está se esforçando para ter essa mesma atitude com relação às instruções de Jeová? A família de Betel tem dado um excelente exemplo nisso. Quando eu estava preparando essa consideração, eu logo me lembrei de um encarregado que trabalhou junto comigo no Betel de Brooklyn. Ele sempre levava no bolso um bloquinho e uma caneta. Sempre que alguém pedia para ele fazer alguma coisa, ele na mesma hora tirava o bloquinho do bolso e fazia uma anotação. E muitas vezes, antes do dia terminar, ele já tinha feito todos os serviços que tinha anotado. No caso desse irmão, o texto de Lucas 16:10 se aplicava muito bem. Quem é fiel no mínimo, é também fiel no muito. E é claro que, por causa disso, a organização de Jeová pôde confiar a esse irmão várias responsabilidades sérias. Mas ele não é o único. Muitos irmãos e irmãs no mundo inteiro mostram essa mesma disposição de seguir as instruções da organização de Jeová. Recentemente, eu visitei uma filial na África, e o encarregado do departamento local de projeto e construção me contou que o departamento dele se reúne 3 vezes por semana, por 15 minutos, para ler em voz alta uma parte do manual de instruções do departamento. Por que esse encarregado acha bom fazer isso? Ele reparou que, quando todo o departamento lê junto essas instruções, isso ajuda a todos a ter certeza de que estão no mesmo passo, de que todos entendem bem as orientações. Essa leitura também ajuda os irmãos a ver alguns detalhes que talvez tenham passado por alto quando leram o manual pela primeira vez, ou algumas coisas que agora entendem melhor por causa de novas circunstâncias. Esse é outro bom exemplo de cooperação e disposição de seguir instruções. Bem, o que isso nos ensina? Hoje nós temos uma grande quantidade de instruções e lembretes claros e oportunos. Jeová nos guia por meio dos anciãos, que exercem a liderança hoje. A presença dele é tão clara para nós como era para os israelitas, que seguiam de dia a coluna de nuvem e de noite a coluna de fogo. Então, à medida que terminamos a última etapa da nossa caminhada pelo deserto, que estejamos determinados a cooperar de coração com qualquer instrução que recebermos da organização de Jeová.